Bom, meu amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Já já, às 6h30 da noite, o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro pela sexta rodada de Brasileirão. Jogo que acontece no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Jogo importante, jogo que, caso o Vasco vença, coloca o nosso Cruz Maltino dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, mas não é apenas uma partida importante olhando para o Brasileirão, mas também é uma partida importante olhando para o atual momento do técnico Fábio Carille, a forte pressão que ele vem sofrendo nos bastidores para uma demissão, uma partida importante também para a pressão hoje que é colocada em cima da atual diretoria, uma partida importante para o Vasco chegar na quinta-feira contra o Operário de Ponta Grossa pela Copa do Brasil, tranquilo, um clima leve, sem fortes pressões. E a gente aqui nesse Acorda Vascão vai trazer aí a vocês todas as novidades para esse jogo. Teremos aí hoje a presença de um cria das categorias de base no banco de reservas, um jogador que é tratado como uma grande promessa da base Cruz Maltino, uma novidade do técnico Fábio Carille para a lista de relacionados. Além dessas, muitas outras novidades também teremos aqui nesse Acorda Vascão que chega, claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, fique aí atento, fique ligado, tem o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, é esse vídeo que você está assistindo aqui agora, tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do dia saindo sempre pela parte da noite. Então, eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, não saia desse vídeo, não saia desse Acorda Vascão sem se inscrever para ajudar o canal do Gigante Vasco a chegar à marca tão importante e tão grande, né, dos 150 mil inscritos. Show? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, trazendo informações importantes sobre a sexta rodada de Campeonato Brasileiro, que foi iniciada ontem no sábado, né? Ontem já tivemos 5 confrontos acontecendo dessa sexta rodada e neste domingo teremos mais 5. Ontem tivemos em campo, abrindo a sexta rodada, Internacional e Juventude, partida que aconteceu às 16 horas, às 4 horas da tarde. O Inter venceu o Juventude jogando dentro do Beira-Rio pelo placar de 3-1. O Mirassol entrou em campo contra o Atlético Mineiro jogando em São Paulo e empatou pelo placar de 2-2. O Mirassol que vem dando um trabalhinho aí bem interessante, tá? Primeira rodada surpreendente do Clube Paulista. O Ceará empatou com o São Paulo pelo placar de 1-1. O Sport empatou com o Fortaleza no placar de 0-0 e o Botafogo venceu o Fluminense pelo placar de 2-0 dentro do estádio Newton Santos, também conhecido como Engenhão. Hoje teremos Flamengo, o atual segundo colocado, do Brasileiro, enfrentando o Corinthians, que é o atual nono colocado. O Palmeiras, o atual primeiro colocado, enfrentando o Bahia, que é o 16º colocado brasileiro. Cruzeiro e Vasco da Gama. Vitória da Bahia, que hoje é o 17º colocado, enfrentando o Grêmio, que é o 19º colocado, e Santos e Red Bull Bragantino se enfrentando. Santos, o atual 18º colocado brasileiro, e o Red Bull Bragantino, o atual 3º colocado do Brasileirão. Hoje, o Vasco entra em campo contra o Cruzeiro. Cruzeiro com 7, o Vasco com os mesmos 7. Vasco que iniciou o Campeonato Brasileiro enfrentando o Santos dentro de São Januário e venceu a partida pelo placar de 2-0. O segundo jogo do Vasco foi contra a equipe do Corinthians, na Neoquímica Arena, e perde pelo placar de 3-0. Terceiro jogo, o Vasco volta a jogar no Rio de Janeiro contra o Sport e vence pelo placar de 2-1, salvo engano, ou 2-0. Aliás, 1-0, né? O Vasco vence a equipe do Sport, viaja para o Ceará, empata, perde para o Ceará por 2-0 e empata com o Flamengo no placar de 0-0. Já o Cruzeiro não tem recentemente uma vida legal na Sul-Americana, vem de 3 derrotas seguidas na competição, é o segundo clube de pior aproveitamento jogando a Copa Conmebol Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro vem tendo um desempenho melhor, um pouquinho melhor. Perde para o Red Bull Bragantino em São Paulo, mas vence o Bahia em Minas Gerais pelo placar de 3-0. Empatou com o São Paulo no Morumbi, 1-1. Perde para o Internacional por 3-0 e vence o Mirassol pelo placar de 2-1 na estreia
do Brasileirão. Hoje o Vasco com 7, se vencer, vai a 10. Hoje temos aí o Internacional com 9 pontos e temos o Fluminense ali no G4 com 10 pontos. Fluminense hoje, né? Fluminense e Red Bull Bragantino tem um saldo de gols, meu amigo torcedor vascaíno, o Red Bull Bragantino de 2 e o Fluminense de 0, ambos com 6 gols pró. O Vasco, entretanto, tem 2 gols pró, o Vasco, entretanto, tem 6 gols pró, igual a Fluminense, e tem um saldo de gol de -1. Então o Vasco, para ultrapassar tanto o Fluminense quanto o Red Bull Bragantino, tem que tirar esse gols pró. Uma simples vitória pelo placar de 1-0 não coloca o Vasco, por incrível que pareça, como a gente disse, apenas no G6, mas dentro do G4. O Vasco vai a 10 e pode terminar essa rodada aí, dependendo dos resultados das outras partidas, até na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura, né? O Vasco vai a 10 e tendo mais gols pró por conta de uma vitória, automaticamente marcaria gols, ultrapassaria tanto o Bragantino quanto a equipe do Fluminense. Então é uma partida muito importante para dar esse respiro, dar esse alívio, acalmar um pouco os ânimos que não estão nada calmos dentro da nossa colina histórica. Inclusive lá no lado do Cruzeiro, a gente, é claro, vai trazer mais novidades e mais informações a vocês no Fala Gigante, mas também no lado do Clube Mineiro nada está tranquilo. Ontem, por exemplo, tivemos a informação que um dos principais nomes desse atual elenco do Cruzeiro, o atacante Dudu, contratado após brilhar vestindo a camisa do Palmeiras, foi afastado. Recentemente, na última quinta-feira, dia 24 de abril, o Dudu, ele foi perguntado numa entrevista após a chegada do elenco, né? Aliás, após a partida do Cruzeiro jogando a Sul-Americana, a derrota para o Palestino, com relação à situação dele dentro do elenco, dentro do clube de Minas Gerais. Ele, na entrevista, ele é muito bem claro, ele diz: eu não entendo porque sou reserva para o técnico Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, mas ele até diz, se é o desejo do treinador, eu até tento entender. Ele questiona o fato de ser reserva do Cruzeiro, isso não caiu nada bem nos bastidores do Clube Mineiro. O Dudu, ele foi cortado do jogo contra o Vasco hoje, então ele não entrará em campo, não estará à disposição do técnico Leonardo Jardim, e tanto ele quanto o Cruzeiro estarão se reunindo nesses próximos dias para que o futuro do atacante venha a ser definido. Então, a situação para o Cruzeiro também não está nada boa. O Alexandre Matos, atual diretor executivo, está muito pressionado. O próprio técnico, Leonardo Jardim, também está muito pressionado. É pressão para todos os lados, do lado de lá, assim como também do lado de cá. A vida não está nada fácil. Então, é um jogo para vencer. O Vasco vai enfrentar um adversário forte fora de casa. É um clássico do futebol nacional, a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, mas enfrentará um Cruzeiro com um momento bem complicado. A última vez que o Vasco enfrenta o Cruzeiro longe de Belo Horizonte foi exatamente 13 anos atrás, e eu lembro como se fosse hoje esse jogo. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no estádio do Melão, em Varginha, Minas Gerais, empata essa partida pelo placar de 1-1. Eu não lembro desse jogo em si, eu lembro da partida lá em 2011, onde o Vasco vence, esse eu lembro com exatidão, no Cruzeiro pelo placar de 3-0, com um gol do Diego Souza que ele dá um balão no Fábio e só empurra de cabeça para dentro do gol. O jogo que passou na Globo às 4 horas da tarde, estava acompanhando aquele Campeonato Brasileiro, o Vasco quase vence, e o Vasco tem um histórico bem legal. São 3 partidas jogando longe de BH, um empate, uma vitória e uma derrota. A gente espera, né, que isso se repita hoje, que assim como foi lá em 2011, o Vasco enfrente o Cruzeiro longe do Mineirão, longe de Minas Gerais, e consiga conquistar a vitória. Tá confiante, meu amigo torcedor vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E antes, entretanto, de entrar mais a fundo no assunto sobre Vasco e Cruzeiro, trazer uma informação bem importante sobre a novidade do técnico Fábio Carille na lista de relacionados para essa partida, só uma informação bem rápida com relação ao CRIA que tivemos nestes últimos dias, tá? O Vasco, ele renovou o contrato de um jogador das categorias de base chamado Andrei Fernandes. O jogador esteve recentemente no Campeonato Sul-Americano Sub-17, onde a seleção brasileira chegou às fases finais, tá? O Andrei Fernandes foi convocado e renovou com o Vasco por mais 3 anos. Nesse momento, o salário do Andrei, jovem jogador ainda do Sub-17, é de R$8 mil, mas deve ser aumentado aí nesses próximos dias pelo clube. Andrei, que é uma grande promessa da base Cruz Maltino, um jogador que já está no Vasco da Gama há bastante tempo, é tratado dessa maneira, é tratado como uma grande promessa e não poderia ser diferente. E o Vasco, no intuito de valorizá-lo antes da ida dele ao Mundial, já sabendo que ele jogaria por lá, se destacaria por lá, fez o papel de clube formador e resolveu renovar o contrato do CRIA. Uma ótima informação, o jogador
ambidestro, de fato de muita qualidade, um pontinha bem chato que o Vasco da Gama trata com muito carinho, apenas 17 aninhos de idade. Boa notícia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vamos embora continuar aqui, né, com esse Acorda Vascão e falar sobre também mais um CRIA, uma grande novidade que tivemos ontem, através da lista de relacionados divulgadas pelo Vasco da Gama, feita pelo técnico Fábio Carille. Lucas Piton é um desfalque confirmado, o lateral esquerdo será poupado diante de uma alta carga de intensidade que se foi colocada sobre ele diante dos jogos que ele vem atuando com a camisa do Vasco. Então, pelo objetivo de preservá-lo, o Vasco não levou ele para viajar com o elenco para Belo Horizonte. O Vitor Luiz é o nome principal, com a ausência do Lucas Piton, mas o Vasco não tem esse terceiro jogador. Então, com isso, o Vasco abriu espaço no elenco para que um atleta da base tenha a oportunidade de aparecer entre os profissionais. Esse jogador é o lateral esquerdo Avelar, a grande novidade aí do Vasco para essa partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. Avelar, ele fará apenas, caso entre em campo, a sua segunda partida com o profissional do Vasco da Gama na carreira, né? A sua primeira partida foi agora, no início desse ano, contra a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca em São Januário, salvo engano, até na estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca com aquele time alternativo. Na ocasião, ele substituiu o Vitor Luiz, atuou por apenas 3 minutos no empate pelo placar de 1-1 contra a equipe do Nova Iguaçu no nosso Caldeirão. Avelar é um atleta que já está no Vasco há exatamente 7 anos, é um cria da base Cruz Maltina. Ele chegou ao Vasco muito jovem, ele é um atleta do Sub-20 Cruz Maltino. Avelar tem aí apenas, né, meu amigo torcedor, 19 anos de idade, então ele chegou ao Vasco com 12 aninhos. Ele chegou, né, uma informação até do jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, para jogar de armador pelo meio campo. Mas internamente o Vasco entendeu, os profissionais que trabalham na base Cruz Maltina, que ele tinha qualidade para atuar pelo lado esquerdo como um lateral. Então ele foi adaptado para jogar na lateral esquerda. Há poucos dias o jovem passou por um problema bem complexo, ele perdeu o seu irmão mais velho, uma situação que, é claro, abalou muito tanto ele quanto a sua família, mas ele já está tentando aí ter maturidade, mesmo muito jovem, e no último jogo do Sub-20 em que o Avelar entrou em campo contra o São Paulo, agora no meio da semana, que o Vasco goleia a equipe do São Paulo, o Avelar marca um gol e ainda dá uma assistência durante 90 minutos. O Vasco vence o São Paulo pelo placar de 4-1 dentro de São Januário. Então, assim, uma grande promessa da base Cruz Maltino Avelar, e vai ter a oportunidade de mostrar aí esse bom futebol que ele sempre mostrou na base, agora com a camisa do Vasco no futebol profissional contra o Cruzeiro hoje no Mineirão. Tá empolgado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Será que o Avelar vai brilhar? Eu queria muito saber, mas a gente espera que com o Avelar, sem Avelar, o Vasco consiga conquistar os 3 pontos. E quem falou um pouquinho também sobre essa partida foi o presidente Pedrinho. Pedrinho, em uma entrevista ontem, momentos antes do embarque do elenco para Minas Gerais, foi perguntado sobre a preparação para esse jogo de hoje contra o Cruzeiro. Ele falou e a gente traz as aspas dele aqui a você. Buscar a primeira vitória fora de casa e a confiança para a sequência tão difícil fora de casa agora, né? Só retorna a São Januário no dia 17. Como é que está essa expectativa? A expectativa é sempre de somar pontos, né? A gente sabe que existe um desgaste que a gente tem que sempre ressaltar e não é usar como desculpa, mas é um tempo muito curto de um jogo para o outro e sem a possibilidade de algumas correções. E jogadores que vieram de outro país sentem um pouquinho mais a adaptação, a gente percebe isso em pequenos movimentos já no início do jogo, né? Jogadores importantes como o Nuno, a gente percebe um desgaste, mas é muito importante antes da parada pro Mundial de Clubes que a gente tenha uma pontuação considerável para buscar o objetivo que a gente deseja na competição. Mas olha, meu amigo torcedor vascaíno, quem dera se as palavras de Pedrinho fossem direcionadas apenas ao jogo de hoje contra o Cruzeiro, pois sobrou para alguém que recentemente falou do próprio Pedrinho. O Euriquinho, o filho do Eurico Miranda, recentemente fez algumas críticas à atual gestão do presidente Pedrinho, dizendo que o Pedrinho não teria influência, inclusive, na sua atual gestão do Vasco. E aí, meu amigo, a partir do momento que você coloca alguém na confusão, você tem o direito de ouvir. Você fala o que não quer, ouve também o que não quer. E o Pedrinho
respondeu também ontem, após falar sobre a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, sobre a situação envolvendo o Euriquinho, ex-vice-presidente de futebol do Vasco. Se liga só aí nas palavras do atual presidente. Ô Pedrinho, a gente viu recentemente, né, o Euriquinho falando que quem controla o Vasco não seria você, seria outras pessoas. A gente viu outras pessoas falando sobre isso aí. O que você tem a pronunciar sobre isso? O que você tem a falar o torcedor sobre isso, que fica uma dúvida, né? Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em direito, então, obviamente, os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças. Mas, obviamente, eu tenho os melhores em todas as áreas. Tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa. Tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar. Assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristecem porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor, mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores, sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em um ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando, que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. E aí, meu amigo torcedor, qual é a sua opinião diante de toda essa confusão? Coloque aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo desse domingão do canal do Gigante Vasco. Já já eu vou estar aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.